graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Amém? Boa noite, queridos. Nesse momento nós iniciamos alegres o culto de louvor ao Senhor e a nossa oração é para que Deus possa estar recebendo tudo aquilo que nós fizermos nesta noite para Ele, que seja um culto agradável, mas que este culto que seja também agradável ao Senhor, seja também um culto que possa impactar as nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus possa falar comigo e com você nesta noite. E nós vamos iniciar esse momento fazendo a leitura bíblica do Salmo 96. Salmo 96. E nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Diz assim um texto: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque. Todos juntos, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Certos irmãos que esperamos a vinda do nosso Redentor, no dia que ele cerrar os céus para nos buscar. Enquanto isso é necessário que estejamos nos confessando pelos maus feitos que temos praticado contra ele. E nesse momento nós vamos fazer uma oração de confissão e eu peço ao nosso irmão Caio que faça uma oração de confissão neste momento. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és, Senhor, misericordioso, infinito em bondade, para nos salvar e para nos redimir quando nós não merecemos, Senhor. Quando nós somos pecadores e em nada em nós se acha coisa boa. Mesmo quando nós temos boas intenções, Senhor, tudo em nós é pecado. E o Senhor, apesar de nós, nos salvou e nos escolheu, Senhor. Nós viemos diante de Ti confessar o nosso pecado, sabendo que só Tu és santo e só Tu és capaz, Senhor, de nos resgatar. Gratos por isso, Senhor, que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ainda abramos nos nossos cenários, irmãos, o hino de número 26. Hino 26. Senhor meu Deus, quando eu
saúdo, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Neste momento, amados, teremos uma oração de louvor ao nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória. Tantos, amados, temos a agradecer ao nosso Deus. Mas nesse momento, eu gostaria de fazer um desafio à igreja. Que o nosso motivo de louvor, que o nosso motivo de gratidão hoje seja diferente. Que Deus nos motive e coloque em nosso coração o desejo de até mudar um pouco a nossa oração. Que nós deixemos um pouco, por alguns momentos, de orar pelas nossas vidas, de orar pela nossa família, de orar por aqueles que estão próximos, e peçamos a Deus que nós sejamos usados por Ele para alcançar outras vidas, para que por meio das nossas vidas sejam alcançadas, a palavra do Senhor seja proclamada e que nós nos alegremos em ser usados por Deus e que esse de fato seja o motivo do nosso louvor e a nossa adoração. Eu vou dar uns momentos para que a igreja possa orar, cada um orando silenciosamente, e após alguns instantes eu mesmo quebrarei o silêncio com oração de louvor. Senhor Deus, Pai grandioso, como acabamos de entoar, Pai bondoso, Pai amado, te louvamos, Senhor, te bendizemos e te adoramos por tudo que tu tem feito em nossas vidas, Senhor, mas nesse momento, de forma especial, nós te louvamos e te bendizemos por tudo que tu tem feito por meio das nossas vidas. Te louvamos e te bendizemos pelo aquilo que tu tem feito por meio desta igreja, Senhor. Te pedimos que nós possamos ser motivados pelo Senhor mesmo, que é de fato quem nos motiva, quem nos dá força, Senhor, para caminhar, a levar, Senhor, da Tua palavra, aqueles que precisam ouvir da Tua palavra, aqueles que o Senhor já determinou, Senhor, que devem ouvir da Tua palavra, Senhor, e aceitar o Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, nós te louvamos por cada vida aqui da nossa igreja, te louvamos pela Igreja Presbiteriana do Brasil e te pedimos que nos guie nessa missão de levar a Tua palavra aos confins da terra, mesmo que os confins da terra sejam o nosso vizinho, mesmo que os confins sejam as pessoas que trabalham conosco, Senhor. Te louvamos e te bendizemos por cada momento, por cada oportunidade que o Senhor nos concede de pregar a Tua palavra, de evangelizar, Senhor, aqueles que precisam ouvir dela. Senhor, que sejamos ousados, Senhor, na pregação da Tua palavra, que o Senhor, de fato, coloque as palavras certas em nossas bocas, que o trabalho do evangelismo, que será retomado na próxima semana, Senhor, seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. É o que te pedimos, Senhor, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu convido a amada igreja a abrirem as Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, e leremos também de forma alternada os versículos de 5 a 15. Conforme os irmãos forem encontrando, eu peço aos irmãos que se coloquem de pé para que façamos a leitura da palavra do Senhor. Mateus capítulo 10, versículos de 5 a 15. Leamos, amados irmãos, de forma alternada. Diz a palavra do Senhor: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Mas de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graças recebestes, de graças dai. Não vos provereis de ouro nem de prata,
nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. e em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Todos juntos o versículo 15. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém. Amém. Amados irmãos, nesse momento convidamos a nossa equipe de louvor que nos conduzirá em cânticos congregacionais. Perdão, amados. Antes do grupo de louvor, a participação das meninas do grupo Esperança. Que maravilha, que privilégio é poder estar aqui hoje como parte do corpo de Cristo, adorando e exaltando o nome dele. Amém? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços,
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia.
Amém. Que o que as meninas louvaram, entoaram aqui, suba com aroma agradável ao nosso Deus e que faça morada em nossos corações. Que Ele de fato possa ser a cada momento a força que nos sustenta. E agora, de fato, vamos convidar a nossa equipe de louvor que nos conduzirá em cânticos congregacionais. Que alegria louvarmos ao Senhor, né? O salmista diz que todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Nós vamos continuar adorando esse Deus Todo-Poderoso. Maravilha, né? Louvar ao Senhor. E ver a igreja cheia assim para adorar o Senhor com o nosso louvor, com a nossa voz, né? Então vamos continuar louvando agora de pé, amados, para engrandecer o seu nome e continuar adorando. Os meus lábios te louvam.
nossos dízimos e ofertas, que também é uma forma de adorar o Senhor. E o diácono Welby, que possa também vir até aqui à frente para orar ao nosso Senhor, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas, pela vida das nossas crianças que receberão agora a palavra de Deus numa linguagem apropriada para elas. Oremos. Soberano Deus e Pai, graças te damos por essa noite maravilhosa, Pai, de te louvar e te agradecer, bendizer somente o teu nome, Pai. Abençoa, Pai, essa igreja, essa comunidade, Senhor. Abençoa o dízimo e as ofertas, Senhor. Abençoa o trabalho de cada um aqui presente, Senhor. E abre porta de emprego para aqueles que estão necessitando do emprego, ó Pai. Ó Senhor, tenha uso de misericórdia para conosco, Senhor. Abençoa as nossas crianças, ó Pai. Abençoa as professoras, ó Pai, que vão ministrar a palavra de acordo com as suas idades, Senhor. Abençoa o pastor, ó Pai, que o Senhor já tem falado com ele, Senhor. Através do teu servo, Senhor. Fala conosco, que nós não viemos em nenhum momento, ó Pai, tirar a atenção de ti, Senhor. Porque toda a honra, toda a glória está diante de ti, Senhor. Nós te oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
Coisa boa, irmão, louvar ao Senhor, estar na presença do Senhor. Que privilégio nós temos. Como é bom saber que o Senhor está no meio de nós e por isso nós podemos desfrutar da sua presença em nossas vidas. Eu convido você, meu amado irmão, a abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 5 até o verso de número 15. Diz assim o texto: Romanos 10, de 5 a 15. Eu errei, foi? Muito bem, parabéns. É Romanos 10, irmãos. Desculpa aí, viu? Romanos 10, de 5 a 15. Diz assim: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, continuamos, Senhor, mesmo espírito de adoração, pedimos ao Senhor que neste momento o Senhor possa falar aos nossos corações através da tua palavra, Deus. Nos ajuda, Senhor, para que nada possa tirar a nossa atenção, mas que possamos estar neste momento com as nossas mentes cativas à Sagrada Escritura. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade para agir no nosso meio. E por isso, ó Deus, nós nos colocamos na tua presença, certamente, ó Deus, limitados, ó Deus, mas agraciado com a tua bondade e com a tua misericórdia. Abençoa a tua igreja, Deus, nesta noite mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre missão, obra missionária, evangelização. Estamos aí nos preparando para, se assim o Senhor nos permitir, no sábado, estarmos juntos ali, aqui na região do bairro Heliópolis, visitando algumas casas. E não poderia deixar de citar alguns irmãos que sempre foram envolvidos na missão, pessoas que passaram por nós, pessoas que viveram em séculos passados, mas deixaram sua marca de forma tremenda para toda a igreja cristã
até os dias de hoje. Uma dessas pessoas foi um conde chamado Nicolaus Zinzendorf, que viveu ali no século XVIII. Homem este rico, abastado, com grandes recursos. E certamente algumas pessoas podem até pensar que aqueles que têm grandes recursos não precisam de Jesus. Todavia esse homem na sua infância, ao passar por uma foto, e ele ali viu uma foto com Jesus Cristo crucificado, de forma alguma ele se prostra para adorar, mas ele começou a refletir o sofrimento que Jesus Cristo tinha passado, e a partir daí foi surgindo no coração daquele adolescente o mover missionário no seu coração, o desejo de abençoar os servos de Deus. Esse homem depois recebeu centenas de pessoas refugiadas quando estavam fugindo na perseguição que houve na Europa no século XVIII. E esse homem, por ser muito rico, recebia essas pessoas, esses cristãos, em seu lar. Uma das citações muito bonitas que ele fez foi quando ele diz que meu lar será aquele país onde eu puder ser mais usado ganhando almas para Cristo. Meu destino é proclamar a mensagem sem me importar com as consequências pessoais para mim mesmo. O meu lar é o mundo para onde o Senhor me enviar. Homens que não colocavam as suas vidas em primeiro lugar, mas sempre colocavam o reino de Deus. E quando falamos sobre homens que também colocaram o reino de Deus como prioridade em suas vidas, nós temos aqui um relato do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que teve vontade de ir a Roma. Há alguns teólogos que ficam naquele embate, se foi ou se não foi, mas fato é que registrado, nós vamos encontrar logo nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, que foi escrita ali em meados de 55, 58 depois de Cristo, ele dizendo que tinha o desejo de ir a Roma, mas tinha sido impedido de ir até Roma, e ali ele agora, por não ir lá, ele escreve esse compêndio teológico, que serve tanto na área doutrinária, como na área pastoral, como para pessoas que precisam entender a graça e a justificação que nos é dada através do Evangelho. É por isso que logo no primeiro capítulo ele vai falar sobre a grandiosidade, o poder que existe nas Sagradas Escrituras. É por isso que ele vai dizer que o Evangelho, ele se revela de fé em fé, porque o justo viverá por fé. Esse homem agora, ele tem um propósito, desde o momento em que ele foi aceito por Deus, mas quando ele teve aquele encontro extraordinário com Jesus Cristo, quando ele ia a caminho de Damasco, em busca de prender cristãos, a partir daquele momento, esse homem agora tem a sua vida totalmente transformada. Mas, a partir daí, ele se coloca nas mãos de Deus como sendo um instrumento para que Deus agora fizesse da sua vida o que ele bem quisesse. E quando ele agora vai estampar, nesses 16 capítulos de Romanos, a doutrina do Evangelho, da graça, da justificação, da soberania de Deus, da eleição, mas também da responsabilidade humana, nós vamos ver que, basilarmente, o que Paulo estava querendo mostrar para aqueles irmãos era a graça do Evangelho. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, sobre a graça do Evangelho. E quais lições nós extraímos desse texto? Permaneça, por favor, com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ver aqui no verso 5, irmãos, que a graça do Evangelho está perto de nós. É a primeira lição que nós tiramos desse texto. Porque o texto vai nos dizer, logo no seu início, no verso 5, que, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Existem alguns homens de Deus, alguns estudiosos da Bíblia, que vão querer defender a ideia que Paulo aqui está querendo usar esse texto que está lá em Levítico 18:5 para trazer alguma virtude na lei.
E eles vão dizer, não, o que Paulo está querendo aqui é encaixar a lei com o evangelho. Mas nós vamos ver em todos os capítulos que, todas as vezes que o apóstolo Paulo se refere à lei em Romanos, não é de forma amigável, mas é falando que a lei que foi dada a Moisés, ela não serve de fato para trazer purificação para o ser humano, mas ela serve justamente para mostrar quem somos. A defesa de Paulo é mostrar para aqueles irmãos que o evangelho do Senhor Jesus Cristo não está distante deles. E por isso eles não deveriam estar buscando justificação em algo que não fosse o evangelho da graça do Senhor Jesus. Por exemplo, quando você olha para o texto lá em Levítico 18:5, o texto vai dizer assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Deus aqui coloca algumas obrigações para todos os seres humanos. Existe um meio para que o homem seja salvo. E aqui ele coloca um meio, mas um meio que é impossível. Guarde a lei toda, não apenas um pedaço. Você fazendo isso, você certamente será justificado diante de Deus. Não era apenas guardar um pedaço, não era guardar uma fatia ou aquilo que você pensa que lhe convém, mas era toda a lei. E eu concordo com um certo teólogo chamado Marvin Pate, que ele diz que aqueles que pretendem encontrar aceitação diante de Deus por seguir a lei, precisa estar preparado para obedecê-la com perfeição ou sofrer as maldições decorrentes dessa lei. A lei, quando foi dada, era para mostrar que aquelas pessoas que tinham sido resgatadas pela graça de Deus, se elas tentassem se justificar por si mesmas, elas permaneciam perdidas. Porque a lei, ela desnuda o homem. A lei, ela mostra de fato quem somos, não pessoas apenas que pecam exteriormente, mas pessoas que têm os corações empedernidos, duros. É por isso que Jesus Cristo, lá no Sermão da Montanha, ele consegue chocar gregos e troianos, fariseus, saduceus, escribas. Eles ficam chocados porque Jesus Cristo traz a real interpretação do que é a lei. Para aqueles homens, o pecado seria se você adulterasse, se você pegasse uma senhora e tivesse uma relação íntima com ela. Isso era pecado. E Jesus Cristo agora diz que se você olhar com intenção impura para uma mulher, você é um adúltero. Rapaz, o negócio pesou. Ele tira do âmbito da ação para o âmbito do pensamento. Quando ele vai falar sobre aquelas pessoas que matam, que são assassinas, o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que no nosso meio, entre nós, podem existir assassinos. Basta que exista em nosso meio pessoas que matem pessoas em seus corações, ou que matem pessoas nos corações das outras pessoas. Nós somos assassinos quando fazemos isso. E alguém já disse que o Sermão da Montanha, com a interpretação correta que Jesus Cristo deu, certamente é quase impossível de seguir. Por isso nós vemos que aqueles que quiserem se justificar por causa de suas obras, esses permanecem perdidos, porque não conseguem caminhar de acordo com o que diz a palavra de Deus. É por isso, queridos, que o escritor aos Hebreus, quando agora ele vai falar sobre a velha aliança e a nova aliança, ele diz lá no capítulo 8, no verso 13, assim: quando ele diz nova, em se tratando da nova aliança, ele torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Mas você diz assim, mas a lei não prestava? Não é que ela prestava, é que ela não servia para nós sujos, pecadores, porque ela só ajudava a piorar a nossa situação. O texto continua nos dizendo, ainda no verso 6 e 7, Hebreus capítulo 8, dizendo que
Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. O que o escritor aos Hebreus está querendo dizer é que os profetas, inclusive Jeremias, ele já tinha predito que nos fins dos tempos o Senhor faria uma nova aliança com o seu povo. Não mais uma aliança onde os homens rasgariam as suas vestes ou apenas levantariam as suas vozes dizendo que serviam a Deus, não. Mas era uma aliança agora que transformava o homem de dentro para fora. É um encontro real com Cristo. E é isso aqui que o apóstolo Paulo está querendo tratar com aqueles irmãos, agora quando no verso 6 ele diz: existe uma justiça da lei que condena vocês, mas a justiça decorrente da fé, no verso 6, diz, e agora ele vai dizer que essa justiça, ele aqui agora fala sobre um contraste dessa justiça que há na lei e da justiça que há na fé. E ele aqui trata a justiça da fé, um tipo de personificação, como se essa justiça falasse, ele vai dizer assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Mais uma vez o apóstolo Paulo, que era versado na lei de Deus no Antigo Testamento, ele usa agora um texto de Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso 11, quando diz que: porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu, para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós, para nos trazer mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar, para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que cumpramos. Pois esta palavra, versículo 14 de Deuteronômio 30, pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca, no seu coração, para que vocês cumpram. A ideia aqui da mensagem de Paulo é: por que vocês estão querendo subir ao céu? Por que vocês estão querendo ir às profundezas do abismo para ter um encontro real com a graça de Deus? Essa graça está do lado de vocês. Essa graça não mais está longe, não é uma promessa que vocês estão esperando como os antigos esperavam, não. Mas ela é uma promessa presente. Ela já está aí com vocês, e porque agora vocês estão querendo retornar aquilo que não justifica. John Stott, falando sobre isso, ele diz algo extraordinário. E ele diz assim: ninguém precisa escalar os muros do céu ou descer ao Hades em busca de Cristo. Pois foi Cristo que veio, morreu, ressuscitou e veio ao nosso encontro. A disposição foi dele. E tudo o que era necessário fazer para que nós nos encontremos com ele, ele já fez. Não é preciso mais que eu tente agora construir paredes, construir escadas para chegar até Deus, porque o Deus Emanuel já veio ao encontro do seu povo. Louvado seja Deus por isso. A salvação está muito perto de nós, na boca e no coração. No verso 8, lá de Romanos, agora onde nós estávamos, Romanos 10 diz que: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A palavra não está longe, mas ela está perto. E o apóstolo Paulo diz: a palavra que nós temos pregado. Paulo não era um agente secreto de Jesus. Paulo não era uma pessoa que apresentava as suas opiniões ou os seus conhecimentos que ele tinha alcançado aos pés de Gamaliel, mas era um pregador da palavra. E por isso nós vamos ver que quando ele agora instrui a Timóteo para que Timóteo pregue o evangelho, ele diz: Timóteo, pregue a palavra, insta, que seja oportuno, quer não.
Você tem que pregar em tempo e em fora de tempo, porque nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. E o texto vai nos dizer que a palavra que o apóstolo Paulo pregou para aqueles irmãos, agora essa palavra exige daquele que a recebe uma confissão, uma profissão de fé. Não dá mais para nós ouvirmos o evangelho da graça de Deus, acharmos bonito, lindo, perfeito, mas eu ficar apático, ficar sentadinho, eu ficar achando bonito o discurso e não entender a gravidade de não recebê-lo, mas também de não entender as benesses de recebê-lo. O texto vai nos dizer ainda, irmãos, que se com tua boca você confessar, ou seja, não há salvação se não houver uma pública profissão de fé. Infelizmente, as pessoas hoje falam muito em crer em Deus no coração. Conheço muita gente que diz assim, você crê em Deus? Você serve a Jesus? Aí diz assim, Deus está dentro do meu coração. Já viu esse negócio? Parece até que Jesus agora é ponte safena. Não, irmãos. É necessário que haja uma pública confissão. O texto lá em João capítulo 12 vai dizer que muitos judeus creram em Jesus Cristo. Eles acharam um belo discurso de Jesus, mas quando foi na hora de confessar, eles se calaram, porque temeram as represárias que viriam dos escribas e dos fariseus. E o texto diz que esses que não confessaram com a boca, eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que é que nós temos amado mais? A satisfação muitas vezes de ter pessoas ao nosso lado que batem nas nossas costas e dizem assim, esse crente é gente boa demais, porque eu ando com ele há 10 anos e ele não me perturba. E nós nos esquecemos que um crente em Cristo, ele tem que ser perturbador do pecado. É assim, irmãos. A Bíblia diz que certa vez, quando os apóstolos estavam andando em determinada região, é dito que os homens que constrangeram o mundo chegaram até nós. Eles constrangeram como, irmãos? Eles constrangeram porque eles tinham o prazer de abrir a boca e dizer, aquele Nazareno que vocês mataram é a esse que nós servimos. Eram pessoas que não se envergonhavam do evangelho. O texto agora continua dizendo que não apenas você deve confessar com sua boca, mas você deve também crer que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Não é apenas agora uma confissão verbal. Já dizia o famoso evangelista Billy Graham, que em todas as cruzadas que ele fazia, de todas as pessoas que levantavam a mão e diziam, eu aceitei Jesus, apenas 2% permaneciam no evangelho. As pessoas, às vezes, elas são comovidas também, para apenas se renderem a um discurso, a uma palavra persuasiva, quando, na verdade, elas não aceitam e não creditam a quem é devido crédito, com a sua razão. Por exemplo, queridos, a Bíblia nos convoca para que quando nós creiamos em Deus, creiamos nele sem reservas. Hoje nós vivemos um evangelho perigoso no Brasil, onde os crentes estão crendo no que querem da Bíblia. Quando a Bíblia confronta essas pessoas, elas dizem, não, mas é porque isso aqui foi naquele tempo. E sabe o que é que tem acontecido com isso? Tem surgido no nosso país o evangelho que não é evangelho. Porque o próprio texto sagrado nos ensina que toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, ela corrige, ela nos exorta, ela nos levanta, ela nos anima, mas ela também bate na hora de bater. Não adianta eu querer seguir a Jesus Cristo naquele sistema meia boca. Não dá, queridos. É isso que Paulo está falando com aqueles irmãos e dizendo, vocês devem confessar Jesus Cristo, mas vocês devem crer. E esse negócio de crer, às vezes é complicado, porque nós colocamos muito a nossa razão na questão. Já pensou você, que é universitário, chega lá na faculdade
tem aquele monte de aluno quadradinho que só lê bem pouquinho, mas são pseudos intelectuais. Aí você chega para ele e diz assim: eu creio que Jonas foi engolido por um grande peixe. Ele vai mangar da sua cara. Ele vai rir. E isso tem levado muitas vezes os nossos cristãos a lá fora terem medo de crer de fato no que a Bíblia diz e também a se acovardarem e não confessarem a Jesus em suas vidas. Certa vez eu lembro que chegou lá em Bom Conselho um menino bem ateuzão e ele disse: mas tu, Stuart, tu é Zilanda, né, Zilanda? Mas Stuart, tu crê num negócio desse? Eu digo: se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu crio, meu irmão. Porque quando nós começamos a limitar Deus, nós vamos trazendo Deus e reduzindo a Ele a nossa cachola, a nossa cabeça. E eu perguntei a ele, eu digo: você acha muito difícil essa questão de Jonas, por exemplo, ser engolido por um peixe? E o que é que você acha do Deus que criou o universo? É o Deus que eu creio. Deu mais trabalho humanamente falando do que fazer Jonas fazer aquele negócio. Creia na palavra. Os ímpios nunca crerão no Evangelho, porque a Bíblia diz que a fé não é para todos. A fé não é para ímpio, irmãos. A fé é um dom de Deus que é dado para aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, aqueles homens que eram dotados do saber, amantes da filosofia grega, e agora o apóstolo Paulo chega perto dele e diz assim: não usei de palavra persuasiva com vocês, apenas preguei para vocês Cristo crucificado, vergonha para vocês. Aquilo era uma afronta. Paulo, um homem tão sábio, e agora vem com um discurso medíocre de um nazareno que morre em uma cruz e ressuscita. É isso que o texto está dizendo. Se não cremos que Jesus Cristo ressuscitou, nos igualamos àqueles soldados romanos que mentiram, ou alguns sacerdotes e escribas, ou alguns judeus que até hoje vivem nessa perspectiva de defesa, de dizer que Jesus Cristo não ressuscitou. O texto continua dizendo: com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Então eu desafio vocês, irmãos, a começarem não apenas a crer com o coração, mas isso é fator fundamental, mas também abrirem a boca de vocês e manifestarem aonde vocês estiverem que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida e que a graça do Evangelho invadiu os nossos corações, que esse Evangelho não está distante, mas esse Evangelho está perto de nós, e por isso, como igreja de Cristo, nós devemos recordar que foi este Evangelho que um dia nos libertou do pecado que vivíamos quando não conhecíamos a Cristo. Nós estamos falando, irmãos, sobre a graça do Evangelho. A primeira lição que nós tiramos do texto foi que a graça do Evangelho está perto de nós. A segunda lição é que a graça do Evangelho é para todos os povos. Vou dizer de novo: a graça do Evangelho é para todos os povos. Versículo 11 diz assim: porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. A palavra no grego aqui é envergonhado. A ideia é que quando eu creio em Cristo, eu jamais vou estar naquela turma que chegará possivelmente no dia do juízo final diante de Jesus e dirão: Jesus, em teu nome fizemos isso, dei cesta básica, visitei o hospital, olha, eu sou crente top, só não obedeci a tua palavra, só não tinha prazer na tua lei, mas eu era mais ou menos. E aí, Jesus? A resposta dele vai ser: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Iniquidade, eu já vi alguém conceituando e dizendo o quê? É pecado consciente de cristão nominal. A gente sabe que não deve fazer, que é pecado, mas a gente faz. Me veio a memória, não está no meu script aqui, do palhaço do Sansão. Chega lá no seu primeiro casamento, o que é que acontece? E ele está lá nos Heróis da Fé, irmãos. Mas o Sansão, o dito cujo, chega lá o pai e a mãe dele e diz: Sansão,
Não tem uma mulher no nosso povo para você casar, não. Já viram a história dele lá? É porque eu só me agrado dessa. Miserável. Sofreu pouco. Uma vez eu li um livrozinho que dizia assim, de sacerdote a palhaço. E quando nós saímos do âmbito de sermos sacerdotes reais, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, quando nós nos esquecemos de quem somos e deixamos de viver o que de fato somos, aí nós vamos nos assemelhar a Sansão. Temos que ter muito cuidado com isso. Ou seja, o texto nos diz que, diferente de tantos que serão envergonhados, o seu nome, você que muitas vezes sofre aqui na terra, passa por sofrimento miserável. Às vezes a gente sofre, irmãos. É ruim esse negócio. Mas nem eu, nem você seremos confundidos. É como se o meu nome e o seu chegasse na lista da chamada. Olha que coisa boa. Letra C. Caio Simão, presente. Olha, aí Caio dá um sorrisão assim que esconde até a barba. Rodrigo Rangel. Aí Rodrigo, eita, deu certo, cheguei, combati o bom combate. Aí com pouco seu nome é na letra F e já está na letra J. Aí você diz, em meu nome, apartai-vos de mim, malditos, não conheço vocês. Foram confundidos porque não creram, não confessaram. Mas o texto continua nos dizendo no verso 12, irmãos, e aí é onde fala sobre a questão da distinção, e diz assim, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, louvado seja Deus, amém? Sabe por que eu disse isso, irmãos? Porque o evangelho do Senhor, ele não se restringe à igreja presbiteriana do Brasil. O evangelho do Senhor, ele não se restringe à igreja batista. O evangelho do Senhor não se restringe à Assembleia de Deus. E nem tampouco aos usos e costumes que eu e você tenha. O texto vem dizendo aqui que Deus não faz distinção de povos. Não vai para o céu só aquela turma que se parece com a gente. Pelo contrário, irmãos, talvez muitos que não se pareçam com a gente, eles podem chegar lá e talvez a gente não vá. Porque às vezes nós ficamos achando que ser de Jesus é um processo de aculturação, é eu mudar apenas os meus hábitos. Eu não fumava, não fumo mais. Faz parte, irmãos. Crente fumador, aí é bronca. Como diz presbítero Alexandre, lá da Central, é bronca, é laço. Crente bebendo, misericórdia, irmão, tomar uma coquinha, tome pouca. Não dá, irmãos, nós temos que ver que existem algumas coisas básicas, mas o fato de você beber ou deixar de beber, isso não quer dizer que você é do Senhor ou não. Às vezes nós começamos a dizer mais ou menos assim, olha, só é crente se pensar como eu. Se na hora do culto for um culto assim do nosso estilo, se for diferente é do diabo. Aí às vezes a turma que está lá fora dizem as mesmas coisas da gente, e às vezes o evangelho começa a se tornar uma coisa conflitante. Por quê? Porque nós pegamos coisas secundárias agora e colocamos como sendo coisas primárias. Por exemplo, uma das maiores divisões que houve na história foi por causa da quantidade de água que se batiza uma pessoa. Já viram um negócio desse? A igreja presbiteriana está aí correndo para os seus 500 anos. Existem igrejas de garagem que surgiram ontem que eles têm a petulância de às vezes dizerem assim que um crente presbiteriano não vale não. Misericórdia, miserável, rapaz. Será que a gente às vezes não faz a mesma coisa? Aquele crente que bate palma e que dá glória a Deus e a gente olha assim e faz crente de segunda, está crescendo na fé. Quando crescer, para de fazer isso. Será que às vezes não é assim também, irmãos? Às vezes a gente só se choca com o processo de cultura quando a gente vai para o meio do povo diferente da gente. Quando a gente só fica perto dos iguais, parecidos, é fácil demais, irmãos. Mas aí você chega lá no sertão, aí você está lá com a igreja viva, o povo convertendo, e aí chega uma menina, entendam bem o que eu estou dizendo, não estou defendendo isso.
mas a menina chega de bustier na hora de culto e com a mini saia. Como é que você reage? Essa menina tá uma crente fuba. Aí depois termina o culto, não vai lá conversar com ela, saber por que ela está com aquela roupa. Às vezes só tem aquela, é por isso que ela veio para a igreja. Por não nos envolvermos com as pessoas, nós nos esquecemos, irmãos, que o evangelho, ele não é só para um tipo de gente, mas tanto para judeu como para grego. Essa é a mensagem do Paulo. A graça, a maravilhosa graça de Deus, ela é expandida para todos os povos. É por isso que lá em Apocalipse diz que estarão diante do trono de Deus povos de todas as línguas, nações, de todas as tribos, e a palavra tribo ali são etnias, até aquele pequeno povo que nós nunca nem conhecemos, vai ter gente de Jesus lá também, louvado seja Deus, porque o evangelho, ele transpõe a cultura. E eu lembro agora de uma palavra de pastor reverendo Ronaldo Lidório, naquele livro dele sobre antropologia. Já leu, Rodrigo? Interessante, rapaz, é que ele conta um fato dele num país desse, aí não estou lembrado se foi nos Concombas, e ele disse que quando chegou lá na tribo, aconteceu algo que ele ficou de orelha em pé. Já viu essa expressão já, irmão? Orelha em pé. Por quê? Ele disse que um senhor, tinha morrido uma pessoa na tribo, aquela pessoa estava lá, não era nenhum caixão, em cima de uma tábua, certo? E saía um homem da casa, e o homem corcunda, se eu tivesse... Ô Rodrigo, me presta um microfone aqui, por favor. Desse aqui ligeirinho, meu filho. Chega cá, porque aqui se eu fizer, eu não vou ouvir. A transmissão não vai sair. Isso. Gosto de ver assim. Aí é desenrolado, viu? Esse carioca, eu não sei não. Isso. Olha lá, irmãos. Aí ele dizia assim, que saía um senhor da casa, corcundo, e andava um pouquinho, ia levantando, chegava num balde de sangue de uma galinha, pegava uma palha, misturava no sangue e borrifava no defunto. Negócio estranho. Já viu esse negócio? Se você tivesse lá num país africano, você ia deduzir que era o quê? Certamente a gente ia dizer, isso é alguma questão da religião dele. Ele está fazendo algum ritual de embalsamento ou de alguma coisa do tipo com esse dito cujo e fazendo as preces dele, e o negócio é feio que mata a galinha. Aí, pastor Ronaldo Lidório ficou curioso e perguntou a um rapaz lá e disse assim, meu filho, que ritual é esse? Como é o nome? Ele disse, qual? Esse que o senhor sai corcunda, levanta, borrifa e volta para casa. Ele disse, não tem ritual não. Se o que é isso? Ele diz, olha, ele sai corcunda da casa porque a porta é baixinha e ele tem problema na coluna. Então ele vai andando e precisa levantar. Aí disse assim, sim, mas e esse sangue? Ele disse, é porque esse rapaz tem que ficar pelo menos aqui, não sei se era 3 ou 8 dias, sem enterrar. E a gente joga o sangue da galinha nos poros dele para não feder. Olha que coisa interessante. O que é que eu aprendo com isso, irmão? Que às vezes nós queremos levar a nossa cultura e nós colocamos o nosso padrão e isso muitas vezes contamina a mensagem do evangelho. Vou dar um exemplo a vocês. Quem já pregou aqui para um usuário de droga, não é preciso dizer. O que é que você vai dizer a ele? Olha, vim te dizer aqui que você vai para o inferno e que pare de usar droga. Ah, rapaz, ele está doido para parar e não consegue. Você acha que não? Tá, mas o vício contaminou. Mas às vezes nós esquecemos da grande comissão, e a grande comissão dizia que fazer discípulos é andar ao lado de... Não é apenas chegar lá e dizer assim, hoje eu preguei 3 versículos da Bíblia para um rapaz chamado Caio, ele ia passando na rua e eu preguei, hoje eu discipulei, hoje eu evangelizei. Eita, 3 versículos, fez tudo isso. Não conheço esse tipo de evangelização e esse tipo de discipulado, embora seja um início. Mas não é só isso, irmãos. Então a ideia aqui é que o apóstolo Paulo está mostrando que Deus, ele trata os diferentes por igual. E a gente tem que aprender a fazer isso. Aprender a nos enraizarmos na cultura aí fora para resgatar os eleitos de Deus. Fazendo aquilo que o apóstolo Paulo fez. Fiz-me de tolo para com os tolos, para ganhar o maior número possível. Você já se fez de tolo com alguém para ganhar alguém para Cristo? Que é isso, pastor? Vou lhe dar um exemplo.
Zilanda vai saber de quem eu estou falando. Vou falar o irmão lá do Bom Conselho, crente hoje. E ele, toda tardezinha, dia de domingo, era sagrado para o miserável, rapaz. Ele ligava para mim e fazia, ô gordo, não sei por que ele chamava assim. Aí dizia assim, ô gordo, vem aqui. Eu digo, tu estás aonde, rapaz? Ele dizia, tô na churrascaria tomando uma. Eu digo, vou nada, mano. Rapaz, ficou incomodando aquele negócio no meu pé do vidro. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu digo, rapaz, na churrascaria. Turma aqui vão dizer, agora o crentezinho tá Paraguai, hein? Eu digo, mas eu vou. E fui lá. Conversamos uma vez, fui 2 vezes, 3 vezes. E aí fui para... Rapaz, acompanhei esse camarada assim, rapidamente. Ia lá, conversava 10 minutos tal, e voltava. Aí chegou um belo dia que ele ligou, já tinha evangelizado ele, acompanhado ele e tal. Fui tentando desconstruir alguns conceitos que ele tinha. E uma vez ele ligou, vem aqui, ele fez. Aí eu fiz, deixei de ser o seu babá. Agora é você e Deus. Para a honra e glória do Senhor, deu certo com esse. É crente até hoje. Mas se fazer de tolo é isso. Agora, cuidado em nome de Jesus, para você não querer se fazer de tolo caindo no pecado, né? Eu fui lá que o irmão Stuart disse no bar e acabei tomando a pitu. Não faço não, homem. Porque aí você não fez nada, você atrapalhou o negócio. Já viram? Tem crente que arruma desculpa para tudo, para pecar. Misericórdia. O texto agora no verso 13 diz assim, agora todo mundo que invocar o nome do Senhor será salvo. O evangelho agora liberta, e liberta todas as classes de pessoas de todo canto. Não só é da classe mais baixa, média e alta. Independente de cor, independente de raça, aonde o evangelho do Senhor chega, ele liberta pessoas. Nós estamos falando, irmão, sobre a graça do evangelho. Em primeiro lugar, nós dissemos que a graça do evangelho está perto de nós. Em segundo lugar, a graça do evangelho é para todos os povos. E em terceiro e último lugar, a graça do evangelho deve ser transmitida a todas as pessoas. Não é a ideia apenas de saber que o evangelho está para todos, mas agora a transmissão desse evangelho tem que ser para todas as pessoas. Versículo 14 diz assim, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui está o cronograma da salvação. Deus, ordinariamente, ele age assim, irmãos. Para que uma pessoa possa invocar o nome do Senhor e ele precise crer no Senhor, é necessário que primeiro ele escute sobre quem é o Senhor Jesus. Não há como conhecer Jesus Cristo, irmãos, de forma ordinária, se não houver a transmissão do Evangelho. E eu tenho aqui alguns dados para vocês do censo de 2010. Acho que esse ano começa o censo de novo, se não já começou, não sei. Mas vão vir outros dados aí, são dados alarmantes. Por exemplo, Garanhuns, 2010 nós tínhamos aqui 99 mil católicos romanos. A sua imensa maioria só tem Bíblia em casa de enfeite. Funciona assim. Nasci na igreja católica até aos 19 anos e sei como funciona. Abre lá no Salmo 90, passa pela Bíblia, faz assim para ver se resolve, não funciona. 99 mil aqui em Garanhuns. Crentes, 21 mil evangélicos. Uau, que beleza! Para sua decepção, aqui está Testemunho de Jeová, Adventista, IURD, a Igreja do Fazendeiro, todas as seitas que dizem que não são católicas, que declaram-se evangélicas, estão nesses 21 mil aqui. E temos aqui ainda 1.300 espíritas. Ou seja, nós temos aproximadamente aqui em Garanhuns, dados do censo de 2010, 115 mil pessoas que não confessaram Jesus Cristo como Senhor. É muita gente. Eu não me preocupo com o dado, eu me preocupo com a nossa apatia diante da situação. Em sabermos que existe algo para fazer, e se a gente não fizer alguma coisa para tentar mudar isso. Quais são os povos menos alcançados do Brasil? Pelo menos 8. Pastor Ronaldo Lidório fala sobre isso também. Ele vai dizer que primeiro estão os indígenas, ribeirinhos, ciganos, os sertanejos, quilombolas, colônia de imigrantes, surdos e o 8º grupo, aqueles que têm muito dinheiro e aqueles que têm pouco dinheiro. É muita gente que falta receber o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
E a igreja está fazendo o quê? São grandes os desafios, irmãos. A gente não pode desesperar com isso. A missão é de Deus. Por aonde a gente deve começar? Aquilo que tiver ao meu alcance. Eu não tenho como pregar o evangelho para 100 pessoas. Quer dizer, tenho, estou pregando para vocês aqui. Mas no porta a porta. Mas eu acho que eu posso fazer alguma coisa por alguém que está ao meu lado. Então nós temos que ter esse coração missionário de saber que agora, essa transmissão do evangelho, ela tem que partir de mim. E qual é o grande desafio para a gente? É nós entendermos que a Igreja de Cristo, ela é um clube de restauração de vidas e de resgate de perdidos, e não apenas um clube social. Quando a Igreja do Senhor Jesus Cristo entender isso, irmãos, certamente nós teremos o coração semelhante ao do missionário Hudson Taylor, que viveu 51 aninhos na China pregando o Evangelho, e ele dizia assim: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. A grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. O Senhor Jesus Cristo não sugestionou para os seus discípulos se eles queriam ir pregar o Evangelho, mas nós lemos hoje à noite aqui que ele envia apóstolos, discípulos para pregarem o Evangelho, e ele não sugestionou: você quer ir? Não, ele disse: vão, preguem, batizem, tragam, resgatem pessoas que estão perdidas. Essa é a verdadeira missão da igreja. E no verso 15, parte B, o texto diz: como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Quer ter o pé formoso? Pregue o Evangelho. Viva o Evangelho. Transmita a graça de Deus para aquelas pessoas que não conhecem. Tenha também em mente a ideia de David Brainerd, quando ele diz que: eis-me aqui, Senhor, envia-me até os confins da terra, para longe de tudo o que se chama conforto. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. Nunca me preocupei onde viveria, nem como viveria, nem que provações teria que sofrer, desde que assim eu pudesse ganhar mais almas para Cristo. Pessoas que tinham um coração rendido para a missão de resgatar irmãos nossos que estão lá fora. Irmãos, lições básicas para a gente. Fomos salvos, não vivenciamos mais a lei, e por isso agora nós podemos gritar com toda a força dos nossos pulmões: eu sou livre, eu fui liberto pela graça de Deus, eu não preciso agora seguir a lei para ser justificado. Não é o toque nisso, não toque, não pegue, não, mas é a graça de Jesus Cristo que agora nos ensina a caminhar. Segundo, é que o Evangelho tem que ser transmitido agora por nós para todas as pessoas. Faça alguma coisa por Jesus, faça alguma coisa pela obra missionária aqui na nossa igreja, aqui em Garanhuns. Deus conta com a gente para executar a sua missão, e aonde estiver um pecador, certamente ali será o nosso campo missionário. Aí talvez você diga: mas irmão, eu sou tão tímido, eu não sei falar com ninguém. E eu gosto de contar essa história do irmão Tavares, mas não é do presbítero Tavares não, viu? Mas é do irmão Tavares, lá no Recife. Pastor Sérgio Lira uma vez contando isso em sala de aula, e eu nunca esqueci. Irmão Tavares, aposentado do exército, e ele queria pregar o Evangelho, mas ele não sabia o que pregar. Tem gente que é tímido mesmo, e aí fica difícil, né? Às vezes dá aquela travada. Eu sei que o negócio não é fácil, mas seu Tavares disse: eu preciso fazer alguma coisa. 5 horas da manhã ele acordava, acostumado com a Debrites, está ali, essa turma do exército acorda cedo, e ele acordava de manhãzinha, ia lavar o carro do povo que morava no apartamento. E ele chegava lá e lavava tal, e um dos vizinhos que ele não conhecia, do andar de cima, chegou lá num rapaz que ficava na portaria e disse: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas a segunda vez já que meu carro aparece limpo aí, eu acho que alguém mandou lavar e erraram aqui, lavaram o carro, olha que desmantelo. Aí ele disse: não foi lavado errado não, foi seu Tavares. Quem é Tavares? É o senhor que mora em tal canto. Ele não sabia pregar o Evangelho, mas ele serviu.
Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele fez um culto na casa dele. E ele chegou na casa das pessoas que ele tinha lavado o carro. E convidou para vir para o culto. O povo veio ou não? Veio. Porque é necessário que nós tenhamos estratégias. E nesse dia que as pessoas vieram para a sua casa, ele é tímido e ele não pregou. Ele chamou o pastor foi lá e fez um culto abençoado. E o evangelho do Senhor Jesus Cristo foi pregado para aquelas pessoas. A graça do evangelho deve ser transmitida a todos, irmãos. E aqui eu finalizo com uma história que eu vou tentar me segurar. É daquelas que mexem lá dentro. Existiu um movimento no início do século XVIII, ali em meados, chamado Movimento Moraviano, na Alemanha. Esse movimento conseguiu mandar, em pouco tempo, mais missionários ao mundo do que 200 anos de crentes pós-reforma. Aqueles homens passavam 24 horas de oração. Era uma marca do movimento. Não era uma pessoa só, mas não parava de ter pessoas orando por missão. E aquelas pessoas que estavam ali orando por missão, eles oravam e diziam assim: Senhor, que essa oração eu seja o alvo dela. Eu estou pedindo que o Senhor levante pessoas para pregar o evangelho, pessoas para ir para outras nações, e nós aqui queremos ser o alvo dessa bênção. Conta-se que 2 jovens souberam que um rico britânico com uma terra na Índia, riquíssimo, tinha 2.000 escravos. 2 jovens de 20 anos entraram em contato com esse senhor e disse: nós aqui somos cristãos e nós queríamos pregar o evangelho lá na Índia, na sua propriedade. Aquele homem ateu responde rispidamente e diz: nem o clérigo, ninguém encosta lá. Eu não quero ninguém enchendo meus escravos com essa besteira. Aqueles jovens voltam para a sua congregação e começam a orar de novo: Senhor, dai-nos estratégia, porque nós não podemos deixar de ter a oportunidade de pregar para 2.000 pessoas que ali estão, que morrerão e talvez nunca ouvirão o evangelho. O que é que eles fazem? Muda a estratégia. Ligam para o Senhor de novo e diz assim: o Senhor podia levar a gente para ser escravo lá? Eles dizem: de forma alguma não quero ter essa despesa com vocês. Aí eles disseram assim: não, mas o dinheiro que o Senhor vai pagar, a gente compra a passagem. Ele diz: então se for assim, vocês vão. Aqueles 2 jovens de 20 anos, no dia que eles entram no navio para ir embora, a família chorava muito e dizia: não vão não, fiquem. A gente nunca mais vai ver vocês. E eles dizem uma coisa, irmãos, que é fenomenal. Eles dizem assim: tudo isso é para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu trabalho. É para que Jesus receba a recompensa do seu trabalho. Não se ouviu mais falar sobre esses 2 jovens, mas certamente, não sei quantas pessoas, mas dezenas, talvez centenas de pessoas ouviram o evangelho, porque alguém entendeu que a graça do evangelho deve ser transmitida para todas as nações. Que o Espírito Santo nessa noite possa nos levar a essa compreensão. E pedimos graça, misericórdia ao Senhor, que Ele nos ajude para que nós possamos caminhar juntos, pregar o evangelho juntos e certamente ver essa igreja crescendo a cada dia, porque pessoas resolveram se dedicar à obra de serem de fato discípulos de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esta noite na tua presença. Obrigado, Senhor, por o Senhor não nos castigar por causa da nossa omissão. Me perdoa, Deus, se tenho falhado, se tenho muitas vezes, ó Deus, deixado de fazer aquilo que consigo fazer, e muitas vezes o comodismo vai entrando no meu coração e às vezes tu sabes, ó Deus, que eu termino pecando contra ti. Me ajuda, Deus, para que eu consiga, e não só eu, Senhor, mas todos os irmãos que aqui estão, para que nós consigamos, a partir de hoje, mais uma vez, depois de mais uma palavra de despertamento, que nós possamos ser despertados pelo Teu Santo Espírito, que o sangue daquelas pessoas que morrem sem ouvir o Evangelho, que isso não seja responsabilidade nossa, mas que nós possamos tocar a trombeta e anunciar o Teu amor para todos os povos.
Oh Deus, abençoa esta igreja, abençoa a cidade de Garanhuns e região. Abençoa, Deus, as pessoas que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Deus, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo que vai aonde nós não conseguimos ir, desperta os nossos corações. Que a nossa resposta nesta noite possa ser: eis-me aqui, Senhor, envia-me para onde o Senhor queira. Ensina-nos, ó Deus, a evangelizarmos os nossos vizinhos, os mais próximos de nós, no nosso campo de trabalho, nas nossas escolas. Às vezes ficamos emocionados, ó Deus, com testemunhos distantes, mas nos esquecemos que pessoas ao nosso redor precisam ouvir a graça do Senhor. Abençoa essa igreja, Pai. Que o inimigo não venha nos frear, mas que o Teu Espírito Santo possa nos incendiar, para que possamos ter plena convicção que a nossa obra de plantadores da Tua semente será cumprida e que o Senhor venha se agradar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Abramos os nossos cenários. Hino 304. Agradecer a Luciano e Beth, que estão nos visitando essa noite. Estão aí? Levante a mão, meu irmão. Deus te abençoe. Os irmãos são de Campina Grande, Igreja Presbiteriana. Leve o nosso abraço para o nosso pastor. Quem é o pastor lá? Pastor Calvino, rapaz. É o pai do nosso irmão João aqui. Ou o filho, né? Eu errei, irmão.
o filho do meu irmão João aqui, abençoado, que está aqui conosco, glória a Deus, recuperado. Que bênção com a sua amada filha aqui, que eu esqueci o nome, diga seu nome. Lídia. Lídia? Isso, mas eu vou lembrando devagarzinho. Vamos lá. Irmãos, antes de terminar, eu queria fazer uma... Tem mais algum visitante que eu não citei o nome? Tem? A querida aqui, abençoada. Diga seu nome, minha irmã. Aldeci, seja bem-vinda, viu? Que bom ter a senhora aqui conosco, certo? Todos aqueles que estão conosco, aqueles que já visitam costumeiramente, é um prazer sempre ter vocês aqui. Mas nesse momento eu queria apresentar duas irmãs que são super acanhadas e que infelizmente essas irmãs parece que estarão nos deixando. E eu estou tão triste com esse negócio. Irmã Hilda e irmã Ruth. Irmã Hilda, por favor, tem uma que é mais acanhada do que a outra. Teve uma que chegou perto de mim, acho que foi a irmã Ruth, não foi? Que disse, pastor, eu tenho tanta vergonha. Elas estão ali. Levante pelo menos a mãozinha, minha irmã. Isso. Essas irmãs estarão indo para o Recife, irmãos. Farão muita falta a gente. Mas certamente o Senhor tem aberto portas para elas. Elas estarão ali morando com sua sobrinha bem pertinho. E vai ser muito bom para a sobrinha, né? Para a gente não vai ser não, que a gente ficou sem elas. Então, nessa última oração, eu vou estar colocando também as nossas irmãs e dizer às irmãs que vocês são muito amadas. Embora nós tivemos aí menos de um ano para conviver, mas a alegria de ter vocês, o acolhimento foi muito bom. Deus abençoe vocês. Também deixo aqui o abraço do pastor Milton. Certamente essa semana, a gente ainda vai lá na casa de vocês, se Deus quiser, para a gente orar e dar um abraço em vocês. Beleza? Vamos orar, irmãos? Terminando assim o nosso culto. Depois que eu der a bênção apostólica, eu só vou dar um recadozinho, mas podem se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Deus, por essa noite na Tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. A Tua misericórdia dura para sempre. E essa misericórdia, Senhor, que nos alcança diariamente, nós somos gratos por ela. Meu Deus, eu quero colocar em Tuas mãos neste momento as nossas irmãs Hilda e Ruth. Abençoa as Tuas filhas, Pai, irmãs tão amadas, Deus. Que o Senhor possa estar conduzindo os seus caminhos lá em Recife. Obrigado, Deus, pela convivência com elas aqui, a convivência com a igreja, que certamente foram vários anos. Nós queremos rogar as Tuas bênçãos sobre esta família, Pai. Nós agradecemos, Senhor. Agradecemos pela semana que se inicia. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor a cada dia tem mostrado a Tua bondade e a Tua providência com o Teu povo. Nos ajuda, Pai, para que essa semana seja uma semana viva, uma semana de despertamento, uma semana, ó Deus, que o Senhor possa estar desatando, Pai, nós que existam na vida dos Teus filhos, que o Senhor possa estar fazendo com que aquele servo Teu que está sendo perseguido no trabalho, que isso não venha acontecer, Pai, em nome de Jesus. Abençoa aqueles patrões, ó Deus, que aqui estão, ó Pai, que às vezes têm tantos compromissos para sanarem. Em nome de Jesus Cristo, esteja, ó Deus, com os Teus filhos. Abençoa aquelas irmãs que são professoras, que precisam de tanta paciência para lidar com alunos muitas vezes rebeldes. Abençoa aquelas irmãs que são domésticas, aquelas pessoas, ó Deus, que trabalham anonimamente. Em nome de Jesus, ó Deus, nós rogamos a Tua bênção sobre cada filho Teu nesta noite, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e as consolações do Divino Espírito Santo esteja com esta igreja e com todos os Teus filhos na face da terra. Amém.
Irmãos, rapidinho, sábado, 2 horas, precisamos de missionários à disposição para sairmos daqui e podermos pregar o evangelho aqui na redondeza aqui do bairro Heliópolis. Esperem um pouquinho só para mim chegar na porta, beleza?